Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira de CBDV ao vivo e hoje nosso convidado mais do que especial será o atleta Leomon Moreno, simplesmente o melhor jogador de goalball do mundo. Título que o Leomon adquiriu após a conquista de 2018, dentre tantas conquistas que esse atleta tem no goalball. Eles foram campeões, a seleção masculina foi campeã lá na Suécia em 2018, bicampeonato mundial, já tinham ganho em 2014 na Finlândia. E, bom, o Leomon já está entrando aqui na nossa sala de bate-papo daqui a pouco para a gente dividir a tela e iniciar essa conversa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renan Cassioli, eu sou assessor de imprensa da CBDV. E o CBDV ao vivo é uma live que a gente tem feito toda semana com algum atleta ou membro de comissão técnica ou enfim, alguém do movimento paralímpico. É uma maneira de a gente continuar produzindo conteúdo nesse período sem competições, sem torneios, e a gente tem batido papos bem bacanas por aqui. E vocês, como sempre, são mais do que convidados a participar, a mandar as suas perguntas. Eu sempre faço aqui um roteirozinho antes do programa com algumas perguntas básicas, mas o bacana do CBDV ao vivo é quando as pessoas interagem e vão participando junto conosco e dando mais dinâmica até para o programa e para a nossa conversa. Vou passar rapidamente aqui o currículo do Leomon pela seleção brasileira. Ele foi medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, bronze na Paralimpíada do Rio em 2016. Como eu citei, é bicampeão mundial, Suécia 2018 e Finlândia 2014. Bicampeão dos Jogos Parapan-Americanos em Lima no ano passado e em Toronto 2015. E ouro no Campeonato das Américas de 2017 e bronze na edição de 2013. Deixa eu dar uma olhada se o Leomon já está por aqui para a gente dar início a esse bate-papo. Vão entrando, fiquem à vontade, se ajeitem aí na poltrona, onde vocês estiverem. Que daqui a pouquinho o Leomon vai estar comigo aqui conversando. O Léo Moreno, irmão do Leomon, já está por aqui, Leonardo. E aí, Leonardo, como é que você está, meu velho? Tudo certo? Tudo em paz? Leonardo, que a gente fez uma matéria bem bacana com ele e com o Leandro, que são os dois irmãos do Leomon, né, que a gente fez um material sobre eles na última Copa Loterias Caixa de Goalball. Foi bem bacana contar a história da família Moreno. A Giovana Moura, que está aqui com a gente também, mandando boa noite. E aí, Giovana, como é que você está? Atleta também da seleção brasileira. E, como eu falei, fiquem à vontade para mandar. Se quiser já deixar alguma pergunta aqui, eu já vou separando para fazer para o Leomon. Leomon, acho que ele está na sala. Você está com algum problema para entrar, Leomon? Se tiver, me dá um toque. Eu estou com o WhatsApp aberto também aqui. Eu posso te mandar o convite novamente. Eu estou bem, Giovana. Tudo tranquilo. Nos acostumando com esta rotina. Quer dizer, já estamos acostumados. Né? Já faz tanto tempo que a gente está nessa rotina. Hoje eu mudei um pouco o cenário aqui. Eu tenho feito o CBDV ao vivo lá em casa, mas a minha conexão de internet não estava muito boa. E eu vim aqui rapidinho para o escritório da CBDV. Estou apenas eu aqui para fazer o programa. A internet aqui está melhor e não corremos o risco de ter um problema aí de cair a conexão ou algo do tipo. Deixa eu mandar mais uma vez o convite para o Leomon. Eu acho que ele sai, acho que ele caiu aqui da sala. Vamos esperar ele. Vamos esperar ele retornar. Eu sou fera, Giovana. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Você sempre acompanha as nossas postagens no CBDV oficial. Acho que o Leomon não. Acho que o Leomon caiu, hein? Derrubei o Leomon, gente. Nem comecei o bate-papo e já derrubei o Leomon. Deixa eu mandar uma mensagem no WhatsApp aqui para ele.
pessoal vai entrando aqui aos poucos. O Alexandre da Silva Borges, a Janaína Oliveira, João Paulo Dantas acabou de entrar também. Vão avisando o pessoal que daqui a pouquinho a gente vai começar essa entrevista com o Leomon. Eu acho que ele está tendo algum probleminha de conexão, porque ele não está aparecendo aqui como um dos usuários online nesta live. Tiago Silva mandando um oi. E aí, tudo bem contigo? Tudo certo? Vinícius Mendes mandou um boa noite também. Fala, Vinícius, como é que você está? Tudo tranquilo por aí? Opa, acho que agora vai, hein? Acho que agora conseguimos contato com o Leomon. Mariana Hertal, minha companheira de CBDV, já está por aqui também. E finalmente, estamos aqui com ele, nosso glorioso Leomon Moreno. Leomon, tudo certo? Estava com problemas de conexão? Opa, Renan, peço até desculpas aí, velho. Minha conexão deu uma baixa aqui. Na hora de eu entrar na live, tinha até entrado já, mas tô firme e forte por aqui. É sempre assim, quando a gente precisa da internet, elas nos derrubam. Mas não tem problema, estamos aqui. Putz, cara. O importante é que a gente está junto. Bora fazer essa Com live? certeza. Demorou, bora. Aliás, esse Bora vem de onde, Leomon? Já é uma marca registrada sua nas competições. Você sempre solta um Bora ali no meio da quadra. De onde que vem isso? Né, então, na verdade, veio do pessoal daqui de Brasília, né? Eu jogava numa equipe aqui em Brasília, na Uniace, e aí meus irmãos aqui também, Leandro, Leonardo, Jefferson, que jogou comigo também, foi campeão em 2015, campeão brasileiro em 2015, a gente sempre falava isso, vamos treinar, bora, vamos no treino físico ali, bora, demorou. É como se fosse um demorou, já entendeu? E virou marca registrada sua, né? Porque o Bora já. Eu até usei ali no post quando eu fui anunciar a nossa live. Eu até soltei um Bora ali e peço licença pelos direitos autorais do seu Bora. Ah, que isso, total licença aí, ficou muito top lá, eu gostei pra caramba do post, ficou muito bem feito, né? Muito bem. Ah, agradeço. Leomon, antes de você entrar, eu estava passando rapidamente o seu vasto currículo de conquistas pela seleção. E antes de eu começar a falar especificamente sobre goalball e sobre as conquistas, o que eu tenho feito sempre no CBDV ao vivo, durante esse período de quarentena, é saber como é que a pessoa está, enfim, aonde que você está passando essa quarentena, onde você está morando e como é que você tem feito para se manter ativo. Então, cara, o que aconteceu comigo? Eu dei uma sorte, marquei meu casamento para dia 14 de março. E aí, cara, fizemos todos os preparamentos, tá, do casamento ali, todas as organizações ali e tudo. Aconteceu o casamento no civil dia 13, casamento, cerimônia dia 14. Até você mesmo estava lá também. E aí Grande festa. assim, acabou combinando que dia 16 foi decretado. Dia 16 não, acho que foi dia 18, ou quarta-feira, eu acho, da semana subsequente ali do casamento, foi decretado quarentena, né? Sabe que E essa aí festa já do teu foi. casamento, Leomon, eu até lembro bem, assim, a gente já estava, o pessoal aqui da CBDV fechou uma van para ir todo mundo e tudo mais, e começou a ter esses casos, né, de, será que vai fechar, será que não vai? Eu lembro que acho que foi a última, quer Uhum. dizer, foi a última festa, assim, da qual eu participei, que eu fui com aglomeração de pessoas, e exatamente depois disso fechou tudo, meu amigo. Pois é, várias pessoas já me mandaram mensagem. Pô, tô com saudade de uma aglomeração. A última festa que eu fui, alguma coisa assim, foi teu casamento e tal. Aí eu sempre falando, a gente tem que esperar passar esse momento difícil aí pra gente voltar a se encontrar, voltar a se confraternizar. Foi bacana pra caramba. Aí, esse momento ali, culminou no início da pandemia aí, né? Mesmo aqui pelo Brasil, no início da quarentena. E aí já tive que ir buscando meios de treinar, né, velho? Meio de me adaptar para o treinamento. Não sabia ainda se
iria ser adiada a Paralimpíada, como é que estaria, se a gente ia ter que treinar em casa mesmo e ir para uma Paralimpíada só com os treinos de casa, porque os lugares que davam para fazer treinos coletivos iam estar fechados. E aí fui me adaptando em casa, de primeiro momento correndo na rua, fazendo as corridas, alguns treinos físicos em casa mesmo, com o peso do corpo. O pessoal da seleção, professor Tozinho, professor Diego, Altemir, toda a comissão técnica ali, o Rafa, passando algumas orientações para a gente fazer em casa, né? Treino técnico, treino físico, com o peso do corpo mesmo, com o nosso corpo. E aí, assim que eu fui me adaptando, né? Acabei tendo uma adaptação bacana, consegui manter. Claro que não é uma intensidade de treinamento igual a gente enfrenta no CT, que a gente treina 2, 3 vezes por dia. Mas consegui me adaptar um pouco, né? Você está em Brasília, Leomon? Eu estou em Brasília, eu passei um mês depois do meu casamento em São Miguel Arcanjo, que é interior de São Paulo, lá. Quando eu saí de lá, depois de um mês do meu casamento, estava com um caso, eu acho. Um caso suspeito da doença aí, né? Da Covid-19. E aí eu saí de lá e vim passar um tempo aqui em Brasília também com minha família, né? E aí vou ficar aqui até, acho que julho, mais ou menos, e volto para minha casa, que é em Santos mesmo, porque Santos é um caso sério, né, na verdade, porque é uma cidade de São Paulo que está bem, bem crítico mesmo, né? Os casos crescendo muito, muitas mortes e tal. E aí eu mesmo decidi de não ir para lá depois do casamento. Então, fiquei por São Miguel, depois vim aqui para Brasília, que não tá tão crítico assim também. O negócio está crescendo para caramba agora, mas está crescendo por estar tendo os testes com uma maior escala agora, né? Agora já vai crescer um pouco mais aqui em Brasília. Mas eu vou sempre me cuidando, né? Sempre a gente tem que se adaptar a esse momento da vida, né? Máscara, álcool gel e já era. Tomou banho de álcool gel e máscara na cara quando sair de casa. E como é que é o espaço que você tem aí? É casa? Você tem tem espaço bastante amplo para poder pelo menos fazer os exercícios? Como é que é, Leomon? Então, em casa eu uso mesmo a garagem de casa, né? Eu uso a garagem de casa, faço treino com a seleção também, que a gente está fazendo treinos como se fosse home office, né? Cada um na sua casa e fazendo ligações por aplicativos e fazendo treinamentos. E aí eu vou usando a, a área mesmo de casa, a garagem, e vou adaptando aqui. Já peguei caixa de som para fazer bíceps, tríceps, desenvolvimento. Vou adaptando com o peso que eu tenho aqui. Pego. Daqui a pouco tem um botijão de gás ali solto. Eu vou lá, pego para fazer algum exercício. Vou adaptando, velho. Não tem essa, não. É a musculação raiz, não é a musculação Nutella, não. Raiz. Isso mesmo, raiz. Daquela forma. Tem de peso, vai utilizando. E fora essa parte dos treinos, né, como é que tá a tua rotina? O que você tem feito para passar o tempo? Eu sei que você gosta bastante de cavalos, né? Você tem tido contato com animais aí? Você consegue curtir esse teu hobby? Então, cara, para mim fica até tranquilo que os meus animais ficam numa chácara aqui, né? O pessoal de São Paulo costuma falar sítio. Aqui em Brasília é mais chácara. E aí fica lá na chácara só fica um rapaz que é o tratador dos animais. Então é bem tranquilo eu ir lá para a chácara, pegar meus animais, dar uma voltinha ali por perto, matar a saudade, né? Então eu estou usando isso até como uma válvula de escape para não ficar muito preso dentro de casa e tudo. E aí quem vai comigo é só eu, minha esposa, meus irmãos que já estão no dia a dia junto comigo e algum amigo meu, né, para dirigir meu carro. E aí eu vou dessa forma lá na chácara, bem arejado mesmo e tudo, e não tem aglomeração, né? Essas coisas assim. A gente sempre tenta manter um nível bom assim para a gente não correr risco, né? Então eu consigo sim ir lá, andar nos meus animais, talvez um pouco assim, tirar um pouco do peso do estresse de ficar muito tempo dentro de casa. Fica na mesma cidade, a chácara? É aqui pertinho, mais ou menos
15 minutos, 20 minutos daqui de casa. E aí, é Brasília ou é Ceilândia que você está, Leomon? Então, aqui aonde eu tô agora é Riacho Fundo 2, que é onde meus irmãos moram. Tá. Minha mãe mora em Ceilândia. Eu nasci em Ceilândia, morei em Ceilândia até meus 16 anos, mais ou menos. Depois, nos meus 16 anos, comecei a trabalhar, né? Comecei a morar sozinho também. Decidi morar sozinho para enfrentar a vida de uma forma diferente. Que minha mãe, na Dona Maria José, sempre foi muito adepta de falar pra gente, né, para mim, para os meus irmãos, que a gente não poderia ser dependente das pessoas, a gente tem que procurar a nossa independência e foi isso que a gente fez a gente fez e faz, né, na nossa vida aqui, eu e meus irmãos. Ô, Leomon, sabe que a Carol Duarte já entrou aqui na live também, mandou uma boa noite pra gente, e ela falou que você é o rei do gado, que você é o cavaleiro cego. Confere isso? Como assim, então? Oi? Eu falei que Desculpa. a Carol Duarte, ela entrou aqui na nossa live. Ela mandou até uma pergunta que eu vou fazer mais para frente, que envolve a questão do esporte lá de Portugal. Mas a gente estava falando dessa história de cavalo, tudo. Ela falou que você é o rei do gado, você é o cavaleiro cego. Procede essa informação? Ah, certeza que tem alguma malícia do grande Altemir por trás aí. Eu conheço ele. Leomon, Mas, então, essa informação aí não procede não, mas com fé em Deus, vou trabalhar aí e tem que fazer o pé de meia, né, velho? A carreira de atleta é curta e a gente com certeza tem que investir um pouco do dinheiro para fazer o pé de meia e ter como nos sustentar depois que passar essa nossa fase, né? legal. Você até comentou, né, que você se casou com a Milena. Milena, para quem não conhece, também é atleta de goalball. Vocês se casaram em março. O papo de vocês em casa, Leomon, acaba sendo o goalball muitas vezes? Vocês justamente evitam de falar sobre esporte, falam sobre qualquer coisa menos sobre esporte quando vocês estão juntos. Como é que funciona essa dinâmica de um casal de atletas? Cara, na verdade, assim, eu penso que a Milena pode até ter um pouco de ciúme de mim, porque eu falo muito de goalball. Meu Deus do céu. Falo muito mesmo, e aí ela também confabula comigo, ela gosta de falar sobre o goalball, eu gosto de passar experiências para ela, gosto de incentivar ela também a evoluir no que ela precisa, ela também me incentiva muito a evoluir no que eu preciso, e eu também, às vezes, né, nessa quarentena agora, a gente vai desanimando e tal. Aí tem, pô, mato um dia, 2 dias de treino, ela puxa minha orelha, ó, bora treinar, bora treinar. E então a gente fica nessa de um sempre completando o outro, né? Às vezes é nos puxões de orelha, às vezes é nos elogios, mas com certeza isso daí vai melhorando pra gente, a gente vai se completando e um incentivando o outro. Legal. Ô, Leomon, eu sempre falo, né, quando eu cito o goalball em nível de seleções, eu sempre falo que a ascensão da seleção brasileira foi muito rápida, né? Se a gente pensar que a primeira medalha, a primeira conquista internacional foi lá no Parapan de Guadalajara em 2011, e pensar que hoje em dia, em 2020, né, a seleção masculina é a melhor do mundo, a seleção feminina já está no segundo lugar do ranking, ambas ganhando várias competições nessas últimas jornadas. Dá para dizer que o ouro, né, no caso da seleção masculina, o ouro paralímpico, e a gente falando agora já de Tóquio também, é a cereja do bolo? É o que falta para coroar essa ascensão meteórica que o nosso global teve? Cara, eu acho que você falou tudo aí. O nosso maior sonho agora do goalball brasileiro mesmo é botar a mão nessa medalha de ouro paralímpica, porque o bronze e a prata a gente já tem, né? Agora, para completar o quadro de medalhas, a gente precisa desse ouro. Então, a gente tem sim que se dedicar ao máximo no dia a dia, no treinamento. Sabemos que a gente cresceu bastante sim nos últimos anos, mas não pode ter aquele conformismo de falar, já temos medalhas paralímpicas, medalhas de mundiais, medalhas de pan-americanos. Não, isso não vai nos contentar. A gente quer sim a medalha de ouro em Tóquio. Com certeza
ela vai surgir como uma cereja mesmo do bolo para a gente. E essa cereja vai ser muito bem saboreada, porque o nosso projeto mesmo era ganhar essa medalha de ouro em casa, né, em 2016, mas como não deu, a gente teve alguns percalços ali no meio do caminho, tivemos uma derrota numa semifinal, então teve que ser adiado um pouquinho o sonho para 2020 e agora adiado mais um ano, né, para 2021, mas a gente vai chegar em Tóquio sim com sede de vitória, sede de ouro para trazer essa medalhinha aí, essa dourada para o Brasil. E como é que foi quando você soube do adiamento de Tóquio? Assim, o adiamento de Tóquio acabou sendo a última competição, né? Já todo o restante do calendário já tinha sido interrompido. Eu acho que acabou sendo até mais um alívio, né, Leomon, do que uma frustração. Até pensando na preparação, que vocês já sabiam que iam ficar um período em isolamento, enfim, acho que acabou sendo a melhor solução para todos, né? Com certeza, com certeza. A gente entende, né? Os comitês aí, comitê organizador, o comitê olímpico e paralímpico lá de Tóquio, de todos os outros países, a gente entende que é uma preocupação realizar a competição, porque uma Paralimpíada, uma Olimpíada, não é qualquer coisa, assim, não é, vamos adiar, vamos cancelar, não é assim. A gente entende sim os comitês, mas só que a gente tem que ver também que, por agora, não teria como mesmo realizar essa competição e nenhuma outra, porque o terror mesmo desse vírus é a aglomeração. Então, a aglomeração não pode surgir como uma válvula para disseminar mais o vírus, né? Então, o adiamento aí dos jogos foi totalmente aplaudido mesmo pelos atletas, pelos técnicos, porque todos estavam muito, muito preocupados mesmo em saber como que iria se preparar para uma competição tão importante como a Olimpíada, uma Paralimpíada. E a gente tem toda essa preocupação e não é um trabalho de, pô, não, a quarentena vai acabar em julho, tá bom, acaba em julho, mas começa a Olimpíada em agosto, a Paralimpíada em setembro. Não iria dar para fazer assim, né? Porque a preparação dos atletas iriam sim estar comprometidas, né? Todas as preparações. Então a gente comemorou sim esse adiamento dos jogos, deu um fôlego a mais para a gente, da gente ter uma tranquilidade de saber que a gente vai conseguir se preparar para representar da melhor forma o nosso país. Eu acho que isso daí não foi diferente também com os outros países. Todos os atletas devem estar pensando isso sim. Legal. Leomon, eu vou fazer aqui a primeira rodada de participações do pessoal. Bastante gente entrando aqui. O Leozinho das Vaquejadas. Gostei do nome dele. Mandou uma boa noite para você e para mim. Falou que você é gente fina Opa, um demais. abraço para ele. Ele é daqui de Brasília também. Um abraço para o Leozinho. O Erenildo Souza, que também está sempre acompanhando o CBDV ao vivo, mandou uma boa noite aqui. Opa, grande abraço. O pessoal do Olimpíada Todo Dia, que é nosso parceiro aí nessas agendas semanais de lives, eles estão aqui também participando e mandaram uma pergunta em cima do que a gente conversou sobre a ascensão do goalball. Eles perguntam para você o que se deve esse crescimento tão rápido do goalball, Leomon. O que você considera como fundamental para o goalball ter se desenvolvido tanto? Uhum. Cara, as considerações assim que eu vejo no goalball que teve assim uma base para a gente conseguir essa ascensão é uma união muito grande dentre a modalidade que a gente vê um goalball brasileiro aí muito unido mesmo. A gente sabe que tem muitas equipes que competem entre si, cada um quer ganhar do outro, mas sempre o goalball, quando a gente se fala aí, por exemplo, em uma ação em conjunto, em função do goalball, o goalball inteiro se une, divulga, corre atrás, busca apoio. Então, essa união reflete na seleção brasileira de goalball. A nossa seleção é uma seleção muito unida, cada um tenta desempenhar o seu papel da melhor forma e se esforça para isso.
Hoje eu não posso dizer, na seleção tem um cara que tá lá só por migué, tá lá só para ganhar dinheiro. Não tem como falar isso, porque todos se esforçam, desde de atletas que estão entrando agora da base, até coordenador, até a direção mesmo, a diretoria aí da CBDV, se esforçam muito para esse crescimento do goalball. Então é um conjunto muito grande que deu essa ascensão no goalball, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha oportunidade, por exemplo, de participar de competições internacionais para ver como que estava o nosso treinamento. Hoje em dia a gente já tem. A gente traz seleções também para o nosso CT para, às vezes, fazer um training camp com a gente. Eles, por exemplo, os Estados Unidos vieram fazer um training camp com a gente, saíram daqui muito felizes mesmo, falando que aprenderam muito, muito agradecidos mesmo, e até esse ano convidaram a gente para ir até os Estados Unidos para ter mais uma troca de experiências aí com eles. Então, todas essas ações e atitudes vão fortalecendo os laços, os elos aí da corrente para chegar até em cima, né? Até o topo do ranking, igual a gente está agora. E a gente não pode, igual eu falo sempre, a gente não pode se acomodar. A gente tem que sempre se reinventar para não vir nenhuma outra seleção e nos atropelar. Boa. O Vinícius Mendes, de Jundiaí, mandou aqui uma pergunta também. Durante essa pandemia, do que você sente mais falta? Das quadras, dos treinos, da família ou dos amigos? Então, cara, primeiramente, com certeza, é a família, né? Não tem como. Mas a falta das quadras é muito grande também, porque a nossa vida é dentro de uma quadra de goalball. A gente pega, a gente está num almoço no CT, tá no jantar, a gente está comentando de goalball, tá falando de um lance que aconteceu no treino passado, tá falando de um lance que aconteceu há 4 anos atrás, há 10 anos atrás, a quem estava jogando 10 anos atrás. Então essa é a nossa vida, né? A gente comenta muito sobre o nosso esporte. E aí quando a gente sai do goalball, a gente vai comentar sobre outros esportes. Começa comentando sobre outro esporte, cai aonde? No goalball de novo. Então é uma paixão muito grande mesmo, nossa, o amor é muito grande pela nossa modalidade, pelo esporte. E com certeza, depois da família aí, com certeza uma falta muito grande é das quadras, é de jogar, é de sentir a pancada no peito mesmo, que o goalball é um jogo bem pesado. Também aproveitar o ensejo aqui, convidar o Renan aí para ser nosso pivô. Acho que eu vou passar essa. Se for você que estiver arremessando, eu passo. Mas é isso aí mesmo. A maior saudade das quadras mesmo. E aí tá falando dessa questão da potência, o Elenildo Souza também tinha mandado uma pergunta aqui, falando sobre a parte técnica do arremesso do goalball. Que dicas que você daria para ter um arremesso tão potente e certeiro? Cara, a primeira dica que eu dou para quem joga goalball e quer ter um arremesso potente e certeiro é a prática. Se você não praticar no seu dia a dia, você não vai ser um cara que arremessa bem, que tem uma boa pontaria. Não vai ter um êxito nesse seu no que você almeja, né? Então, a primeira dica mesmo é a repetição a cada dia. Se você não repetir, quando eu iniciei no goalball, eu fazia antes dos meus treinos, era para cima de 50 arremessos antes de começar a treinar. Então, acho que isso me ajudou muito. Eu fazia ali 10, 15 arremessos de frente, 10, 15 arremessos com giro, 10, 15 arremessos só com a alavanca. Então, fui aprendendo a mecânica, né, do arremesso para conseguir aplicar no jogo. Então, por exemplo, eu tenho uma consciência corporal que às vezes eu erro um arremesso e eu sei que foi talvez um dedo meu que não fez mais força. Talvez a minha alavanca do braço foi muito rápida ou muito devagar. E aí eu não consegui colocar no alvo que eu queria. Então, no próximo arremesso eu já melhoro. Então, acho que a prática é a melhor dica aí mesmo para conseguir evoluir
em questão de arremesso. Valeu, bom, você é atleta do Santos, né? Uma das equipes mais fortes do goalball aqui no Brasil. E nos 2 últimos anos você também disputou o europeu lá pelo Sporting, em Portugal. Como é que está o contato? Você tem falado com eles? Eles já estão se preparando para voltar a competir? Inclusive, ontem ou anteontem, se eu não me engano, até a UEFA determinou, né, que os próximos jogos da Champions League de futebol vão ser todos em Lisboa. Quer dizer, isso significa que a cidade já está preparada para voltar a ter competições. O Sporting já chegou a entrar em contato contigo? Você já tem alguma notícia sobre o europeu de goalball? Então, cara, eu vendo as notícias, eu vi essa notícia mesmo, que a UEFA transferiu as finais da Champions League para Portugal, né? E isso é um indício, um termômetro que mostra que Portugal acho que teve um grande êxito mesmo no método que usou contra essa pandemia. E em relação ao Sporting e o goalball, na pandemia mesmo, eles ofereceram palestras para a gente em relação a psicólogos, a nutricionistas, a essa parte toda também de parte técnica, né, da modalidade, para a gente ter uma base e não ficar também muito ocioso, né? Isso foi muito bacana. Mas em relação ao retorno do Campeonato Europeu de goalball, nada foi falado ainda. A gente até fica aguardando notícias sobre o Campeonato Europeu de goalball, que já virou mesmo um grande campeonato, referência de clubes no mundo, né? E até um pouco antes a Carol Duarte, que também já joga pelo esporte, né? Também faz divide o calendário dela entre as partidas aqui pela APADV e pelo esporte. Ela pediu para você contar como é que foi a recepção da torcida do esporte depois de vocês terem conquistado a Champions League do goalball. Cara, para mim foi muito impressionante mesmo. Quando eu falo daquele dia, assim, eu comparo com o dia aqui que a gente jogou dentro de casa, no Brasil. Com a seleção brasileira, a gente jogou em 2016 no Rio e a torcida todinha falava a nossa língua. Lá em Portugal, o pessoal todinho também fala português, então foi muito bacana isso pra gente. E a torcida todinha também é muito engajada, velho, muito, muito próxima dos atletas. Eles não gostam de torcer somente pelo futebol, igual é tradição aqui no Brasil, né? A maioria dos torcedores gosta de torcer pelo futebol do clube. Lá não, a torcida é toda engajada mesmo em todos os esportes. A gente conquistou a Champions League lá do goalball e o presidente do esporte, naquela época lá, foi nos cumprimentar lá onde a gente conquistou o título e preparou toda uma logística para nos levar para o pavilhão, que eles chamam lá de pavilhão, né, que é como se fosse o ginásio aqui, que estava tendo um jogo de handebol do esporte, e estava lotado o ginásio para nos apresentar lá o título que a gente ganhou da Champions League no intervalo do jogo de handebol. E ali estava 5.000 pessoas, tal, a gente começou bem tímido mesmo, entramos agradecendo e tal, e a gente tinha aprendido alguns cantos lá do esporte, né? E aí a gente começou a cantar dentro da quadra do handebol e a torcida todinha se engajou na gente e, rapaz, foi muito bacana. Muito Que bacana. barato, cara, que legal saber disso. Isso foi no ano passado, Leomão, ou foi em 2018? Isso foi, caramba, foi ano passado. Pô, que demais, que bacana essa história. Aqui o Bruno Romano também pediu para você mandar um abraço para São Miguel Arcanjo. Opa, grande abraço aí para São Miguel Arcanjo, é o Bruno Romanoff aí, Isso, Bruno Romanoff, exato. Da minha esposa, né? Um dos tios da minha esposa aí. Um grande abraço aí, tio Bruno, tia Márcia também. Tamo junto. E aqui a Ticiane também está dizendo que o Miguel te mandou um abraço. Opa, valeu, Ticiane. Leomão, vamos falar um pouco do início? Vamos voltar um pouco no tempo e relembrar como é que tudo isso começou?
Bom, você é o caçula, né, de uma família aí que tem três atletas, todos deficientes visuais. Como é que foi a infância de vocês, né? E como é que o esporte acabou influenciando e interferindo tão diretamente na vida dos irmãos Moreno? Cara, nossa infância foi bem ativa, sabe? A gente nasceu com deficiência visual e tudo, mas nossa infância ali, eu e meus dois irmãos, todos nós passamos Um pequeno probleminha. Leomão, estamos com um pequeno problema no teu sinal. Se você puder contar novamente. Opa. Melhorou aí? Melhorou? Tá um pouquinho ruim agora. Tá picotando. Acho que agora Melhorou? voltou. Melhorou. Opa, melhorou? Então, a nossa infância, é igual eu estava contando, né? A nossa infância foi bem ativa mesmo, igual qualquer criança. A gente teve, sim, momentos de andar de bicicleta, andar de patins. Andava ali na rua de casa mesmo. Meu pai ou minha mãe ficava no portão ali nos vigiando, né? Não nos vigiando no sentido da palavra, mas cuidando da gente ali para não acontecer nada inesperado. E quando via um carro tal, meu pai ou minha mãe falava, tá vindo carro tal, a gente chegava para perto da guia e esperava. Foi mais ou menos dessa forma. Tomamos, sim, muitas quedas de patins, de bicicleta, de skate. Meus irmãos mesmo, que a gente é da época do carrinho de rolemã, né? A gente fazia carrinho de rolemã e soltava na descida, era uma alegria. Quando chegava lá embaixo, lembrava que não tinha freio, né? Aí já era tarde demais. Mas, A conexão do Leomon ficou um pouquinho ruim agora. Travou ali a imagem. Para mim, pelo menos frisou. Não sei se para vocês também. Vamos esperar. Leandro, primeiro foi o Leonardo, depois o Leandro. E através deles também eu tive a influência dos meus irmãos de entrar no goalball. Foi assim que a gente conheceu o esporte. Eu, E antes por que do que você acha que o goalball, goalball virou essa paixão eu toda passei para por você, natação, Leomon? futebol de 5, O judô, que que o ciclismo, goalball tinha que xadrez, essas outras tudo um pouco, modalidades não mas te o que me proporcionavam? conquistou mesmo foi o goalball. Cara, eu acho que foi assim, primeiramente, diferenciando das modalidades individuais. Eu treinei por muito tempo atletismo. E eu achava meio chato, cara, sabe? Chegar no treino e às vezes não ter ninguém para treinar junto comigo e eu ter que treinar numa pista sozinho. Pô, correr sozinho é muito, muito chato. E aí passei por outros esportes individuais também, não me adaptei tanto. Na, Tem muita gente que se adapta assim, ama esporte individual, mas eu acho que o goalball, por ser um esporte coletivo, e meus irmãos também terem me dado essa influência através do esporte que eles iniciaram na vida, Nesse isso caso, o Leonardo, que é o esses mais dois velho, ele aspectos acabou sendo influenciaram a fundamental minha nisso, paixão quer dizer, pelo, ele que pelo puxou a a fila família e e o levou esporte tanto o Leandro coletivo. E quanto eu você gosto para o muito de goalball, Leomon? trabalhar em equipe. Sem dúvida, sem dúvida. O Leonardo, ele ingressou no goalball em 99. E aí ele participou há alguns anos ali e já influenciou meu outro irmão, Leandro, né? O Leandro gostou, a gente foi bem influenciado assim pelo Léo, porque a gente acompanhava ele aos treinos, a gente ia lá acompanhar, ficava na beira da quadra. Isso então já foi crescendo uma paixão pra gente. Aí daqui a pouco o Leandro ingressou, depois eu. Aí quando eu ingressei, o Leandro teve a primeira convocação para a seleção, e isso já nos motivou mais ainda dentro da modalidade. E aí chegou um ano de 2012 que foi nós três convocados para
para a seleção brasileira. Jogamos os três lá nos treinamentos da seleção. Às vezes até o professor... E você e o Leandro acabaram depois conquistando a prata juntos lá em Londres, né, Leandro? Foi especial esse momento de vocês estarem juntos e conseguirem a primeira medalha paralímpica da história do goalball brasileiro? Sim, sim, aí... Com certeza. Depois que a gente ingressou ali nos treinamentos da seleção, aí deslanchou, né? A gente amava mesmo o goalball e fazia por paixão. Porque naquele momento a gente não recebia nada para praticar o goalball. Então a gente fazia por paixão mesmo. E a prata de Londres, o ouro na Finlândia também em 2014, junto com meu irmão, foi muito importante assim para mim mesmo, porque ele, lá dentro da seleção, como eu era mais novo, não tinha experiência nenhuma, não tinha muita malícia e tal, ele foi me ensinando muitas coisas. E eu aprendi com ele, devo muita coisa ao meu irmão. E quando ele teve essa saída da seleção também, o pessoal todo ficou muito preocupado comigo, porque eu ia para os treinamentos da seleção, para as fases de treinamento, meio borocochô, meio por lá, assim, por fora e tal, meio desanimado. E aí, pô, veio psicóloga conversar comigo, professor conversar comigo, mas aí foi só aquele momento ali mesmo que ele teve esse corte, né, por causa até da idade, de já estar um pouco avançada a idade. E aí eu assim, Até dizendo porque assim, você um era pouco me super jovem também, recuperei, né, né, Leomon? naquele Deve ter momento sido passou, aquele e momento de aí me você estabilizei novamente finalmente e sair do voltei ninho, né? De a você não ter focar mais nos ninguém treinamentos, tão próximo ali do teu na lado e você ter seleção. que brilhar por conta própria. E você quase largou o goalball em 2011, né, Leomon? Como é que foi esse período para você? Com certeza, com certeza. Sim, cara, para mim foi para mim muito difícil, né? Porque eu já estava no goalball desde 2008 e aí passei por várias competições, né? Evoluindo. Em 2009, eu tive uma participação numa Paralimpíada Escolar realizada pelo CPB, né? Que trabalha muito bem a base no Brasil de todas as modalidades. E tive um destaque ali nesse campeonato em 2009 e fui pré-convocado para a seleção. E aí daí para frente eu tive 3, 4 pré-convocações e todas elas eu era cortado assim que chegava pertinho da competição. E aí vinha toda aquela frustração, todo choro e tal. Aí fui aprendendo um pouco, né? Mas aí quando chegou em 2011, cara, que eu fui cortado do Campeonato Parapan-Americano de Guadalajara, por até mesmo uma competição, a mesma Paralimpíada Escolar que eu joguei ruim pra caramba, admito mesmo, tomei gol à torta e à direita, e foi mais que justo o corte do professor, né? Aquele dali me deu um start e deu, ó, Leomon, ou você muda ou não vai dar certo no goalball. E aí eu conversei comigo mesmo, falei, ó, ano que vem ou eu vou entrar mesmo na seleção em definitivo ou eu vou mudar de esporte. Não vai ter jeito. E aí treinei igual um louco, treinava na academia, na quadra, chegava antes no treino de quadra, saía depois. E isso daí eu acho que deu resultado em 2012. Para minha alegria, foi minha primeira competição oficial, uma Eu Paralimpíada. E isso imagino. é muito E aí importante veio a Rio para um 2016, que você atleta, já ser a comentou um primeira pouquinho sobre convocação como é assim, que foi oficial a e questão lá ser de perder uma diretamente para uma semifinal. Paralimpíada E também uma outra pergunta aqui que a Carol Duarte emocionante. tinha feito foi essa, né? Qual foi o seu maior aprendizado com o resultado dos Jogos da Rio 2016? Sim. Então, o aprendizado que eu tive, cara, é que em 2016 eu sei e tenho consciência de que na semifinal lá dos jogos eu fui muito xingado. Fui muito mesmo, porque
eu comprometi a equipe. E hoje em dia eu admito isso, isso já entrou na minha mente como aprendizado. Os erros que eu tive ali na partida comprometeu o rendimento da equipe. Então, aquilo dali serviu como uma lição para mim e saber também que, às vezes, não é você sendo considerado um dos melhores atletas de goalball que você vai resolver tudo sozinho, entendeu? Então, esse aprendizado saiu muito bem para mim. O aprendizado também de, sim, ter uma derrota, saber chorar pela derrota que a gente teve. E todos os meus colegas que estavam naquele momento, o Parazinho, o Romário, o Alex Labrador, o Zé Roberto e o Alex Gaúcho, esses caras aí foram o meu porto seguro assim mesmo depois daquela derrota, porque a gente se reuniu no nosso quarto lá da Paralimpíada e choramos os 6 juntos pela derrota, rimos de alguns erros e depois voltamos com toda a força para a disputa de bronze lá, que foi uma medalha muito importante para a gente, e a gente não poderia perder aquele jogo, porque era muito importante mesmo para até manter o investimento que estava tendo no goalball brasileiro. Então foi um ano de muito aprendizado mesmo para mim, de uma quebra mesmo, assim, até um pouco do meu ego, para eu saber que não é assim, o goalball é um jogo, sim, coletivo, a gente tem que jogar bacana, e até o Erenildo aqui mandou um parabéns pela humildade. É verdade, acho bacana quando um atleta do nível do Leomon isso tudo, reconhece que teve ali um momento infeliz e isso acaba sendo benéfico, acho que para o grupo inteiro, né? Você acaba sendo o exemplo de que não adianta, tem que trabalhar e tem que admitir quando as coisas não saem como planejado e tocar a bola para frente. Irmão, última pergunta do nosso bate-papo. Como eu falei, né, a gente fez uma matéria uma vez com os teus irmãos e eu sei que o Leonardo já disse que gostaria de se dedicar à questão dos computadores, o Leandro sonha em cursar ainda direito. E o Leomon? O que o Leomon pensa em fazer quando se aposentar das quadras? Cara, eu vou até te falar também que essa quarentena aí, que a gente entrou, esse isolamento, me trouxe uma reflexão muito grande. Porque eu saí das quadras, saí das academias e não vi nada para fazer, e fui procurar. Então, Olha que bacana. eu tenho uma atração assim, muito grande mesmo pela área, até pela sua área assim, de jornalismo, de dessa parte assim, sabe? Eu estou me descobrindo ainda, na verdade. Até voltei, né, a postar alguns vídeos ali no meu canal do YouTube que eu e minha esposa que estamos fazendo as edições ali dos vídeos com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Então, eu estou me descobrindo nessa área aí de comunicação, né? Então, gostei bastante mesmo. Vejo que é uma área que eu sinto prazer mesmo. Quando eu termino, por exemplo, de editar um vídeo, eu fico muito feliz mesmo. Então, é muito legal. Eu acho que eu vou seguir por esse caminho aí. Mas antes dessa pandemia, eu tive sim uma grande, como é que eu vou falar? Um grande chamado assim também, uma grande vontade de seguir no ramo do esporte por um outro lado, de fisioterapia, de nutrição, alguma coisa assim desse tipo. Mas essa quarentena aí veio me ensinar algumas coisas que eu acho que vai me dar mais prazer. E depois de sair de uma coisa que me dá muito prazer, que é o goalball, após a minha bacana. carreira, Tomara que numa Paralimpíada lá na frente a gente então, possa estar trabalhando lado a lado com a comunicação. Sabe? Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Já te falei isso pessoalmente, falo aqui também agora no CBDV ao vivo. Acho que você é um cara diferenciado também nesse lado da comunicação e certamente vai se dar muito, muito bem. E vai ser um parceiraço meu aí no jornalismo, com certeza.
Sim, sim. Legal, Leomon. Queria te agradecer de coração aí pela participação no CBDB ao vivo. Mande um abraço Seria meu show, para pô. a Milena, Eu que tenho vocês se aprendido muito cuidem aí por contigo, aí e Bia. tomara Muito que obrigado. possamos nos reencontrar em breve aí nas quadras. Pode falar. Pode deixar. Beleza. Só. Opa. Ah, não, beleza. Só agradecer, né, o seu convite aí, a CBDV também por esse espaço aqui de poder falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Fico muito feliz mesmo, muito agradecido. Peço desculpas a quem entrou aí, talvez mandou alguma pergunta, mano, já estava afim de perguntar e não deu muito tempo hábil. Peço desculpas, mas quem quiser entrar em contato comigo aí Legal, no meu Leomon. Forte Instagram, abraço para você, então até Facebook ou mais. algo do Tchau, tipo tchau. assim, eu estou totalmente disponível para sanar aí as dúvidas que vocês têm, as curiosidades. Bom, gente, encerramos mais uma edição do CBDV ao vivo. Agradeço novamente a participação de vocês. Essa foi a 14ª edição do nosso programa. Agradeço aqui ao professor Altemir, que mandou aqui um parabéns para mim, para o Leomon e para a CBDV. Eu que agradeço, Altemir. Sempre uma honra tê-lo participando das nossas transmissões. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem e nos vemos numa próxima edição do CBDV ao vivo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!